Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E o vídeo de hoje é para você que não suporta as mentiras e heresias que têm sido pregadas no nosso meio. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu já vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificações e compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais vidas. Não é novidade para nenhum de nós a propagação do falso evangelho de Cristo. O evangelho da prosperidade, o evangelho do pode tudo, o evangelho de Deus te ama desse jeito. Quanta barbaridade, que coisa mais absurda e nojenta. O Senhor Jesus, Ele te chama, Ele te convida, mas Ele não te obriga. A escolha é sua. Ou você segue as Escrituras ou você vive do jeito que você quer. Mas você não pode dizer e afirmar que isso é palavra de Deus. Que viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, fora daquilo que a Bíblia nos ensina, é Evangelho de Cristo. Isso você não pode fazer. O Senhor Jesus diz em sua palavra que as suas ovelhas o conhecem, que elas ouvem a sua voz e o seguem. Ora, a voz de Cristo é a sua palavra. Se você não segue, se você não ouve essa palavra, você não pertence ao aprisco de Cristo. É só você parar para analisar. Quando Jesus não condenou a mulher adúltera, Ele não falou para ela, vá e continue adulterando, vá e continue vivendo no pecado. Muito pelo contrário, Ele disse a ela, vá e não peques mais. O Evangelho de Cristo é arrependimento, é mudança de atitude e de postura. Se você rejeita isso, você precisa se perguntar se você de fato é um cristão convertido ao Evangelho de Cristo. Alguma coisa errada tem com você se você acha que pode viver do jeito que você quer, nas práticas de sempre. De onde vem a ideia de que você pode se dizer cristão, flertando com o pecado, noivando com a iniquidade e querendo se casar com o inferno? Que tipo de cristão é você? Por que vocês ainda ouvem a pregação desse tipo de mensagem que não é uma mensagem bíblica, que não é uma mensagem de Cristo? Aonde fica a parte de, se quiseres me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Aonde fica a parte de negar a si mesmo? Aonde fica essa parte? Eu não consigo entender esse tipo de pregação que não fala de pecado, que não fala de mudança de vida, que não fala de viver em santidade. Eles pregam tudo, menos isso. Nós sabemos, de acordo com a palavra, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Como podemos dizer que somos cristãos se o fruto que nós estamos aí dando em abundância não é um fruto bom, não é um fruto da palavra? Isso é uma vergonha. Se atentem a isso. Saiam desses lugares. Vamos nos unir para combater essas heresias, essas mentiras que vêm sendo divulgada e propagada no meio cristão. Eu acredito que a maioria de nós conhece a história do jovem rico. Ele seguia tudo que a lei mandava, mas quando Jesus diz a ele para vender tudo que tem, doar aos pobres e segui-lo, ele não está disposto a fazer. Assim são muitos de nós com os pecados. Muitos não querem abrir mão daquilo que lhe dá prazer para seguir a Cristo. E isso é um direito que nós temos, de dizer não. Eu não quero seguir desse jeito, eu não quero fazer desse jeito. O erro está em propagar essa heresia, essa mentira, para que outros vivam da mesma forma. Irmãos, eu vou pedir para que vocês peguem a sua Bíblia, abram no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 9 até o 13, que diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero te fazer uma pergunta, você cristão, sincero e verdadeiro. Você está disposto a pregar o verdadeiro evangelho de Cristo? Você está disposto a ser odiado por combater as heresias? Então, saiba que esse é o meu, o seu, o nosso chamado em Cristo Jesus de defender o evangelho de Cristo. Esse é o nosso trabalho, defender o evangelho verdadeiro, defender a pregação sincera e bíblica. Irmãos, é preciso entender que a liberdade que temos em Cristo não nos dá legalidade para viver na prática do pecado, para sermos escravos da carne. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 13. Diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós sabemos que a prática do pecado, que viver no pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Há uma esperança de uma nova vida, a vida eterna. Será que você não para pensar? Não me surpreende esses falsos cristãos pregando esse monte de mentira, esse monte de aberração. O que me causa tristeza é ver que tem pessoas que não têm coragem de combater isso. Usam os meios sociais, mas não para combater a mentira, essa pregação errada e vergonhosa desse evangelho que não é de Cristo, esse evangelho vergonhoso para nós que acreditamos num Cristo verdadeiro, que muda e que transforma. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que quando você ouviu a pregação do Evangelho de Cristo, você foi convencido do quão miserável você é. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui confrontada, quando eu tomei um tapa na cara desse evangelho, isso me trouxe uma dor, um desespero tão grande que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei o que eu teria feito. E eu agradeço esse favor imerecido que Jesus fez por mim naquela cruz. Eu acredito que você agradece também essa obra maravilhosa, essa obra grandiosa que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. O evangelho de Cristo, ele pode parecer loucura, pode ser coisa de louco, para aqueles que não creem, para aqueles que não foram verdadeiramente chamados, mas para nós que amamos a Cristo, essa palavra é grandiosa, ela é maravilhosa, ela traz vida, ela traz mudança. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ele te chama do jeito que você está, ele te recebe do jeito que você está. Mas se você quer a Cristo, você não pode permanecer como está. É necessário mudar, é necessário que a mudança venha. Isso ocorre do dia para a noite? Não. Pode até acontecer com alguns do dia para a noite, mas é um exercício diário. Negar a si mesmo é um exercício diário, é dia após dia, é um dia de cada vez. Se você verdadeiramente quer a Cristo, negue-se a si mesmo. Agora nós, conhecedores da palavra, não ficamos assustados nem estarrecidos com esse monte de bobagem que vem sendo divulgado no meio cristão. Você foi pego de surpresa? Com certeza não, porque a Bíblia já fala que esse tempo chegaria. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Esse é o nosso chamado, pregar a verdade, combater as heresias e as mentiras no nosso meio. É o seu chamado. Então,
vamos nos aprofundar nas Escrituras, vamos combater isso com jejum, com oração, mas também com ação. Divulgue esse vídeo, divulgue para todo aquele que você sabe que está vivendo no engano e para aqueles que estão aí em sinceridade, para que eles não se desviem do evangelho da verdade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja forte, seja firme, persevere, porque a promessa é boa, porque a promessa é de vitória. O nosso Senhor Jesus está voltando. Queira, acreditem ou não, Ele voltará, Ele regressará e nos levará com Ele, aqueles que são fiéis à sua palavra. Então agradeço a todos a presença nesse vídeo, agradeço a todos que ficaram até o final e a paz do Senhor seja convosco.